conhecimento que ele deu pra gente aqui hoje. Vocês acompanharam os vídeos aí. Vamos colocar um vídeo na íntegra se ele autorizar, tá? Tem que pedir pra ele. Do curso que ele deu hoje de manhã, disponibilizar um vídeo separado sobre o curso na íntegra. Vou colocar um vídeo na íntegra se ele autorizar, tá? Tem que pedir pra ele. Esse curso nós vamos tratar dos procedimentos de final de inverno e primavera, tá? Não sei, o pessoal participou do outro curso que teve em casa, né? Foi um curso geral de todas as épocas do ano, de todas as plantas, e hoje a gente vai focar mais na parte de final de inverno e primavera. Final de inverno e primavera é o período que a gente mais tem trabalho com as plantas, principalmente as tropicais, né? As coníferas foi agora em junho, no inverno. E agora a gente começa com os trabalhos mais pesados, né? Transplante, poda drástica, yamadori, desfolha, adubação, aramação. A parte tropical e tecido agora começa a parte mais pesada, sabe? Por que a gente usa essa época do ano agora, final do inverno e começo da primavera, para fazer esse tipo de procedimento? As plantas, elas sentem essa passagem das estações aqui por vários fatores, né? Como a gente não tem aqui aquela divisão mais definida das estações aqui no Brasil, aqui na nossa região principalmente a gente tem basicamente duas estações: a estação do calor e a estação do frio, tá? A estação do frio costuma ser seca, fria e a estação do calor quente e úmida. O que acontece? O que as plantas sentem o que influencia as plantas? É só o frio, é só o sol, é só o calor? Não é só isso. Por quê? Hoje a gente está com uma temperatura já mais elevada, né? A gente já pode ver que à tarde tem feito 30 e poucos graus, de manhã está frio, à noite está mais frio e à tarde quente. Por que as plantas então já começam a desenvolver e tudo mais? São vários fatores. E muitas vezes o inverno mesmo, ele costuma ser quente também. Por que as plantas, mesmo assim, elas sentem? Porque não é só a temperatura. A gente tem que lembrar, vamos dizer assim, as folhas das plantas, elas se comportam como painéis solares. O que a folha da planta faz? Ela recebe a luz solar, com a energia da luz solar, ela consegue transformar os nutrientes que são dados para ela através da adubação, a água, em glicose, que é o alimento da planta. A raiz manda a seiva bruta pelo cerne da planta para as folhas, a folha trabalha essa seiva e devolve a seiva elaborada para as raízes, para redistribuir. No inverno, outono e inverno, o ângulo de incidência do sol ele é menor nas folhas. Então as plantas, elas sentem isso. É como se você tivesse um painel solar recebendo menos energia do que ele é capaz de processar. Por isso que as plantas perdem as folhas ou ficam com as folhas queimadas, e as decíduas, né, as caducas. Porque elas não têm necessidade mais dessa folha gastando energia, porque a folha também ela consome a energia da planta, tá? Então quando chega no inverno, o ângulo de incidência do sol muda, a umidade muda, a temperatura muda. Então todos esses fatores juntos faz com que a planta ela apresenta essas mudanças, que é queima de folhas, muitas perdem folhas, as semicaducas, o teopiteco, que é um semicaduco, perde folha, as caducas perdem folhas. Então, isso tudo, mesmo que você está numa temperatura quente, muitas vezes no inverno chega a fazer 29, 30 graus, mas você tem esse ângulo de incidência muito pequeno. Outra coisa, os dias são mais curtos, né? Os dias sendo mais curtos também tem menos tempo, menos horas do dia com iluminação. Então tudo isso a planta sente. E quando a planta ela sente isso, o que ela faz? Ela fica debilitada, porque ela não tem mais aquelas condições ideais para se desenvolver. O vaso onde ela está, ele tem a capacidade de reter uma quantidade
calor e umidade. A umidade você repõe com a rega. Se, no calor, qual que é o ideal do vaso? O vaso ele tem que manter a temperatura ideal para as raízes durante o máximo de tempo possível. Quando esfria, se o vaso é pequenininho, ele abaixa muito rápido a temperatura e sobe muito rápido a temperatura também. Isso também faz a planta sofrer mais. E nessa época que a gente está aqui agora, é o que acontece. Por quê? Frio de manhã e à noite, calor durante a tarde. Então, a temperatura dos vasos menores, ela oscila demais. Então, nessa época do ano, a planta sente muito. O que costuma acontecer? Vocês devem ter notado isso. Ah, a planta está bonita, ela está feia. Você vai lá, faz uma defolha nela, ela brota, ela começa a brotar. Daqui a pouco aqueles brotos secam, cai, brota, seca, cai. Por quê? Por causa dessa oscilação de temperatura. Ela não tem uma temperatura constante. Essa oscilação de temperatura debilita a planta. Por isso que a gente usa vaso de cerâmica. Por isso que o vaso de cerâmica é bom para o bonsai. Porque o vaso de cerâmica, ele tende a manter essa temperatura por mais tempo. É cerâmica de alta qualidade, né? De alta temperatura. Porque a cerâmica de baixa temperatura, ela é muito porosa. Ela tira muita umidade de dentro do substrato para fora. Vaso de cimento, vasos grandes. Os vasos grandes, eles tendem a segurar mais tempo a temperatura também. Você vê que as plantas que estão plantadas no chão, se for uma caduca, ela demora mais para sentir o inverno. O inverno vem, a temperatura cai, passa dias e dias e dias, e a planta não começa a dar os sinais de perder as folhas. Por quê? Porque o solo, o chão, demora mais para mudar a temperatura do que o vaso. Ela só vai começar a soltar as folhas na hora que o solo, que as raízes que a temperatura do solo cai, né? Por isso que muitas vezes o cara mora numa cidade quente, ele tem lá um ácer plantado no chão, um vaso bem grande, e fala, meu ácer não perde folha. Por quê? Porque a temperatura do solo não cai. O frio não é constante o suficiente para fazer a temperatura do solo baixar, entendeu? Por isso que na nossa região as plantas não perdem as folhas como nas regiões mais frias, porque o frio ele vem, ele dura uma semana, daqui a pouco já esquenta, aí que o solo esquenta de novo, aí dura uma semana, aí vem mais uma frente fria e essa oscilação de temperatura. O nosso inverno aqui, ele oscila demais a temperatura. Se não vier um frio que dura aí 15, 20 dias constante, as plantas não vão sentir, as plantas caducas não vão sentir para perder as folhas, para fazer o ciclo completo delas. Por isso que é muito importante o substrato e o vaso. Porque o substrato que a gente usa influencia na temperatura das raízes e o vaso também influencia. O tamanho do vaso, a cor do vaso, o material que é feito o vaso. Tá? Então, porque se você pegar um material preto no solo, ele esquenta muito mais rápido do que o material branco. Isso influencia a cor da argila também. A cor da argila, tudo, a cor influencia na temperatura, porque a cor ela vai determinar a quantidade de energia do sol que vai ser absorvida. Por isso que os painéis solares que tem em cima das casas são escuros. Por quê? Para eles absorver o máximo possível de calor do sol. Como que acontece a mudança das estações? Nós estamos no inverno, vai chegando a primavera, o ângulo de incidência vai aumentando. Até chegar isso aqui, ó. E vem a chuva, as noites já não são mais tão frias, a temperatura cai bem menos, a oscilação de temperatura é bem menor no verão e na primavera. A gente consegue manter uma oscilação de 5, 6 graus desde manhã até a noite, então a planta começa a sentir menos. Ela percebe que mudou, que o clima mudou. Tá? E o que acontece? Quando vem a chuva, você fala assim, mas eu rego minha planta todo dia e ela não reage. Por quê? Porque quando vem a chuva vem carregada de nitrogênio, oxigênio, CO2, que o caminho que a água faz da nuvem até chegar no solo, ela vai captando esses gases. Né? Então, se você pegar o pH da água da chuva, ela está em torno de 7, 6,5, carregado de nitrogênio, oxigênio, CO2. Esses nutrientes vão alimentar as folhas. Por isso que a água da chuva é diferente da água da rega. 100% diferente. Né? É totalmente diferente. A água da rega vem com cloro, vem com calcário, muitas vezes, entendeu? Flúor, né? Eles colocam na água da chuva outra coisa. Por isso que quando chega na época correta, a planta reage. A planta brota mais bonita, ela frutifica, ela vai ter um crescimento vegetativo maior. É por isso que a gente sempre frisa para vocês. Pessoal, vamos ter paciência, mexer na planta na hora certa. Porque se você mexe na hora errada, a planta já está sob estresse. Todos esses fatores aqui, do outono e do inverno, você vai lá e defolha ela, replanta ela, faz uma poda drástica, faz uma desfolha. E aí você pode matar a planta.
É por isso que a gente fala, ó, muita pessoa que está começando a falar, matei minha planta. Por quê? Porque mexeu na hora errada. Substrato inadequado. Chega no inverno, no outono, você tem um substrato muito encharcado, você continua regando do jeito que você sempre rega, a planta morre com a podridão da raiz. Então, por isso que é importante. O bonsaísta, ele tem que ter a paciência de esperar a hora certa de mexer na planta. O maior erro do iniciante é esse. Eu quero ter todas as plantas, todas as espécies do mundo, e eu quero mexer nas minhas plantas o ano inteiro. Podar, transplantar, desfolhar, aramar, o ano inteiro. Brotou, a planta tem uma estrutura, eu já quero mexer. Não pode, tem a época correta de fazer isso. É isso que tem que obedecer. Se você fizer souber fazer as intervenções nas épocas corretas, você vai ter um crescimento maior da sua planta, ela vai ter um desenvolvimento melhor, você não vai perder um ano de crescimento, porque se você mexe na hora errada, você pode não perder a planta, mas aquele ano dela, o crescimento que estava planejado para ela começar a soltar na primavera e no verão, você já eliminou, porque ela vai gastar a energia toda que ela tem para não morrer, para se recuperar das intervenções erradas que você fez na época errada. Vamos falar um pouco das caducifólias. As caducifólias, no final do inverno, você pode fazer tudo nela. Adubação, desfolha, transplante, trabalho em cicatriz, que é muito importante na caducifólia, fazer estacas, estaqueamento, alporque, enxerto, poda drástica e retirada do chão. A caducifólia, ácer, humus, na nossa região aqui, né? Eu vou falar das que aguentam a nossa região aqui. O tridente, o humus, a zeucova, essas plantas que são caducas e aguentam a nossa região aqui, essa é a época de fazer tudo o que vocês precisarem fazer nela agora. Alporque, tirar do chão, desfolhar, aramar, é agora. Você pode fazer agora. Por que é agora? Porque a caducifólia, ela tem aquela seiva mais viscosa, mais ou menos como o pinheiro tem, só que o pinheiro é diferente. Essa a planta caduca, se você mexer, cortar e fazer uma poda nela na hora errada, no muito quente, ela vai soltar aquela seiva até morrer. Ela perde muita seiva. Por que agora é bom? Por quê? Porque justamente a gente tem as manhãs frias e as tardes frias. Então, se você fizer um procedimento nela, esse frio ainda vai ser suficiente para ela cicatrizar esses cortes. Se você fizer isso no calor do verão, não vai ter esse frio para ela poder cicatrizar esses cortes que você vai fazer nela, entendeu? Por isso que agora é a época melhor. Se você for em Atibaia, Campos do Jordão, essas áreas mais frias, você pode fazer isso o ano inteiro, porque eles têm esse clima o ano inteiro. Frio de manhã, à noite, e calor durante o dia. Agora aqui não tem como fazer isso. Aqui você tem que respeitar a época correta, senão você vai matar a sua vida. Tropicais. As tropicais, essa é a época de fazer tudo mesmo. Começo da primavera. Transplantar. Não que seja obrigatório o transplante, mas as plantas que precisam de transplante é agora que você vai fazer. A adubação é mais vigorosa, desfolha. Não a desfolha para diminuição de folha. Desfolha para você ter mais estrutura. Existem dois tipos de defólio. A defólio que você faz para diminuir as suas folhas, que é a desfolha que você faz em planta que já está pronta, o vaso de cerâmica lá, acabada, e você vai deixar para fazer a defólio final do verão, final de dezembro, janeiro e fevereiro. Se você fizer a defólio da planta nessa época, ela vai ter uma diminuição bem acentuada das folhas. Se você fizer a defólio agora, no final do inverno, no começo da primavera, ela vai crescer folha com muito vigor, mas não é esse o interesse nosso das plantas jovens, não é diminuir folha agora, é de fazer estrutura. Então você fazendo uma defólio agora, você vai ter uma maior quantidade de ramificação para você trabalhar. Então, plantas jovens, tropicais, que você ainda tem que formar estrutura, é agora. Defólio, poda fina, que ela está num crescimento muito vigoroso, ela vai brotar com força, vai vir muita ramificação para você poder ter opções na planta, tá? Frutificação, isso é uma coisa importante. As plantas tropicais, elas vão frutificar agora. Aquelas que já estão já fazendo o seu ciclo completo, né? Que já faz um tempo que está no vaso, que já estão frutificando, florescendo e tal, é agora que ela vai florescer. Então essas plantas, se vocês quiserem que elas floresçam e frutifiquem, vocês deixam ela frutificar e esperam acabar a frutificação para fazer esse procedimento, né? Frutificou, produziu, caiu as flores, aí vocês fazem poda, faz defólio, faz aramação. Pode tirar todas as frutas também? Pode, se você não quiser que ela frutifique, o que acontece? A planta, quando ela dá flor e fruto, ela praticamente não interrompe o crescimento dela. A energia dela está indo toda para fazer a produção desses frutos e dessas flores. Então, se você quiser abortar
essa floração, essa frutificação para favorecer o crescimento, tira tudo, tira flor, tira fruto, tira tudo, né? E você pode fazer os procedimentos normais, de transplante, de poda, de folha, de tudo. Agora é a época correta de fazer isso. Por quê? Porque você tem todas as condições ideais para a planta se recuperar dessas intervenções, que é, ainda você tem manhãs mais frias, né? Noites mais frescas. Então, se você fizer isso no verão, no auge do verão, um procedimento mais drástico, que é poda drástica, transplante e amador, a planta vai sentir muito mais do que agora, porque ela não vai ter aquela baixa de temperatura para ela poder se recuperar dessas intervenções mais pesadas. Tá? Então agora é a época correta, melhor fazer essa parte de intervenção pesada. Né? De folha e poda fina, das tropicais, você pode fazer ao longo do primavera, verão, até chegar no outono do ano que vem. Isso daí não tem problema. Tá? Agora, a gente tem que conhecer as espécies. Tem espécies que são mais sensíveis do que outras. Tá? Por exemplo, tem espécies que tem retração de sebo. Quando você faz poda, ela vai retrair uma parte da sebo. Você tem que saber disso. Senão você perde aquele galho. O piteco tem retração de sebo, a jurema tem retração de sebo. As mirstáceas têm menos retração. As caducifólias praticamente não têm retração, se você respeitar a época. Tá? Então isso daí é muito importante. Adubação normal. Planta tropical você pode adubar direto, o ano inteiro. Você não precisa interromper. Principalmente no nosso clima aqui. Nosso clima, mesmo no inverno, ele não chega a ser o frio suficiente para a planta interromper o seu metabolismo, né? Ela vai diminuir o metabolismo, mas ela não interrompe. No nosso inverno, ela não interrompe. Pode adubar o ano inteiro. O que é importante? No outono e inverno, a planta, você pode pensar, a planta não está crescendo, mas ela está fabricando cortiça. É a época que a planta mais fabrica cortiça, casca, né? Nessa época é a época que a planta, embora você não esteja não esteja visualizando um crescimento vegetativo vigoroso, de brotação, de floração, mas ela está desenvolvendo cortiça. Ela está desenvolvendo. Abaixa a planta. Vai quebrar o galho. Obrigado. Então é importante essa época do ano, deixar a planta quieta, no outono e no inverno. Porque é a época que ela está formando casca, ela está engrossando o tronco. Tá? É uma ótima época para isso, para você deixar a planta quieta. Coníferas. A conífera ela é bem particular nessa parte de intervenção. Como a planta conífera precisa de muito frio para você poder fazer uma intervenção mais pesada, por quê? Ela tem uma dificuldade grande da planta cicatrizar essa seiva. Se você não tiver um frio mais intenso, ela não vai conseguir. Ela vai perdendo aquela seiva até secar. Ela tem uma pressão muito forte interna de condição dessa seiva. Então, não adianta você passar seladora, não adianta você limpar, passar canela, que eu falo. A conífera, se você fizer a poda numa época que está muito quente, ela vai perder essa seiva até morrer. Até secar. E a conífera assim, ela morreu agora, ela vai secar daqui 2 meses, né? Ela já está morta, mas ela vai demorar. Então como que funciona a conífera? Inverno mais vigoroso, intervenções mais intensas, que é torção de galho, fazer madeira morta, aramação, estilização, inverno mais rigoroso. Transplante você vai fazer quando chegar ao final do inverno. Você não vai mexer, quando chegar no final do inverno, ela tem que estar recuperada das intervenções que você fez da estilização no inverno. Aramação, madeira morta. Essa intervenção da estilização, ela vai demorar 1 mês, 40 dias para a planta poder se recuperar. Quando chegar no final do inverno, aí você pode fazer os transplantes. Porque a parte de cima, que é por onde a seiva vai sair, ela já está cicatrizada, tá? Porque teve uma temperatura baixa o suficiente para cicatrizar essas feridas. Aí você pode cortar a raiz, transplantar e fazer o processo. Por quê? Porque mesmo as coníferas, quando você faz o transplante dela, ela precisa também de um certo calor, porque as raízes da conífera precisam de uma temperatura ideal para poder se regenerar. Que vai em torno de 26, 27 graus, que é a temperatura ótima para as raízes das coníferas
conseguir se regenerar. Porque a raiz precisa se regenerar do transplante, porque é isso que vai manter a planta viva. Se você fizer o transplante de uma conífera no auge do inverno, ela morre por causa do frio. Se você fizer o transplante de uma conífera no auge do verão, ela morre por causa do calor, entendeu? Porque ela precisa de uma temperatura ótima para recuperação radicular. Se a temperatura estiver muito alta, ela não recupera. Se a temperatura estiver muito baixa, também ela não recupera. Então, essa é a época correta, final do inverno, você mexer na conífera, porque ela vai ter essa temperatura excelente para desenvolvimento, para recuperação radicular, que é a reprodução celular da raiz. Se ela não tem essa temperatura, ela não consegue. E se a raiz não recupera, a planta morre. É por isso que a pessoa perde muita conífera quando mexe na hora errada. Mexe na conífera no auge do inverno, por exemplo, você está no auge do inverno ainda, você está vendo que já está quente, né? Tarde quente. Vou mexer no meu pinheiro, meu juniper, transplanta ele. Aí vem uma frente fria, a temperatura cai para 10, 9 graus. É o suficiente para ela morrer, porque não vai ter a temperatura aquela raiz que está ali, que precisaria se recuperar, ela vai apodrecer, porque ela não tem a temperatura para se reproduzir, e você vai regar e ela vai apodrecer. É melhor você partir para as espécies da sua região. Aqui nem aqui, na nossa região, o Acer palmatum não vai, rapaz, não adianta, pode não morrer. O pessoal fala, mas eu tenho o Acer palmatum faz 10 anos. Faz 10 anos que ele está do mesmo jeito. Então, eu no caso, ele vem diminuindo. Pelo menos ele desce um grauzinho. É assim, cara. Ele está no primeiro andar já. Agora. E tem gente que é teimoso, cara. O meu já passou por debaixo da terra. Não adianta. Nosso clima não adianta, não favorece. Tem gente do sul lá que quer ter tecoló. Tecoló baixou a temperatura. Nós estamos aqui em Rio Preto. Olha aqui, ó. Tecoló com as folhas amarelas do frio. Não aguenta o frio do sul. Ele consegue manter ele vivo durante um tempo lá, sofrendo, agonizando. Mas uma hora ele vai morrer. Ele não vai desenvolver igual desenvolve aqui. É isso que a gente tem que ter em mente. As plantas o material que a gente tem na região, as plantas que a gente tem aqui, as espécies melhores, a gente tem que focar nisso daí. Não adianta querer viajar na maionese. Não adianta. Nosso clima é a mesma coisa que você for para o deserto do Saara e querer plantar amora. Se você tiver uma estrutura gigantesca de irrigação, de estufa, você consegue, você vai gastar fortuna. Mas para quê? Vai plantar tâmara no deserto, né? Porque a tâmara aguenta aquele clima deles lá. Agora, a amora não aguenta. Então, é isso que eu falo, tá, para você. Não gasta dinheiro com planta que não vai virar nada. Você só vai ter frustração. São plantas assim que é bonito, você vê foto no livro, numa revista, na internet. É bonito lá no clima dele. No nosso clima, nunca ela vai ficar daquele jeito lá. Você fica esperando a vida inteira para poder tirar uma foto da planta e você nunca consegue. Porque ela nunca vai ficar bonita daquele jeito lá. Ô João, deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu tenho mania de... Não sei se é cuidado demais, né? Mas no inverno, por exemplo, eu entorto o tronco, eu não faço transplante na planta. Que espécie? De juniper, por exemplo. Não. Aí eu só faço no outro ano. E essas intervenções vai depender muito do vigor da tua planta. Tem planta que tem uma saúde muito boa. Você pode, em junho, fazer uma estilização nela, aramar, torcer e tal. Quando chegar no final de agosto, você pode fazer o transplante. Agora, tem espécies que são mais sensíveis e você tem que observar o vigor da tua planta. Por exemplo, um pinheiro negro, se for meu, eu faço a estilização agora e só vou transplantar no ano que vem. Eu não vou correr o risco, porque é uma planta mais sensível na parte da raiz dele. Tá? O junípero quichu, que é o mais comum, ele aguenta mais a perda de baixa verde. Aí você pode fazer a estilização dele em junho, quando tiver mais frio, e transplantar no final de agosto. O toigal até você pode, mas ele já é um pouco mais sensível o toigal do que o quichu. Muita gente está falando, o toigal é difícil, ele morre, não sei o quê. O toigal morre porque o ideal é a pessoa quer fazer tudo na mesma hora. Faz estilização, faz tração, faz madeira, e ele demora mais para se recuperar do que o quichu. Aí você faz o transplante dele. No mesmo ano ele morre. O ideal é você esperar fazer uma coisa de cada vez. Num ano você transplanta, no outro ano você faz estilização. Tá? Porque um junípero, uma conífera em geral, ela pode ficar num vaso, se for um bom substrato, se for um vaso adequado, ele fica até 4 anos lá sem você precisar transplantar. Então você pode ter um ciclo de 4 anos de estilização nele,
todo ano fazer um refinamento, melhoramento na parte da copa e você reservar um ano para transplantar. Porque o junípero, ele faz muito pouca raiz. Ele não precisa de muita raiz para se desenvolver. A quantidade de raiz, mesmo no junípero que você tira do chão, é pouca. Ele não desenvolve muita raiz, é pouca raiz. Então, em pouco espaço, ele se desenvolve. Desde que você tenha a adubação correta, o substrato correto, a insolação correta, ele vai desenvolver bastante, mesmo no vaso. Bastante nos termos de uma conífera, né? Porque você nunca vai poder comparar o desenvolvimento de uma conífera com uma tropical, uma caducifólia. Desenvolve muito mais rápido, não tem comparação. Mas eu sempre prefiro fazer assim. Conífera, um procedimento por ano, não faço mais de um por ano. Se você estilizou, você não transplanta. Se você transplantou, você não estiliza. Né? É o ideal. Você tem uma garantia de que ela não vai morrer. Se você... O pessoal é muito ansioso, né? De querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? De fazer tudo no mesmo ano. O bonsai, a matéria-prima do bonsai chama paciência. Se você não tem um estoque de paciência para fazer bonsai, você vai matar uma planta atrás da outra, principalmente as mais sensíveis. Bom, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, se não inscreveu, dá o joinha aí e compartilhar, né, nas redes sociais nossos vídeos aí. Até a próxima, pessoal.